O renomado poeta W.H. Auden afirmou que somos vividos por poderes que fingimos entender. Essa frase nos convida a refletir sobre as forças invisíveis que moldam nossa vida, muitas vezes sem que as compreendamos de forma completa. Entre essas forças, nossas emoções se destacam, não apenas pela sua intensidade, mas pela sua capacidade de influenciar profundamente nosso bem-estar e comportamento. No entanto, as emoções não seguem um caminho lógico, e quando estamos sob forte emoção, perdemos a capacidade de discernir com clareza o que é racional, certo ou até mesmo real. Entre as emoções, a raiva surge como uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, a mais destrutiva. Nos dias de hoje, basta observar nas redes sociais a rapidez com que uma discussão pode se transformar em ofensas e ataques pessoais. Raiva, ressentimento e hostilidade podem se transformar em verdadeiras tempestades emocionais que prejudicam tanto quem sente quanto quem está por perto. Se permitidas a persistir, essas emoções podem corroer relacionamentos, causar sofrimento mental e, em casos extremos, provocar violência. No século passado, a raiva coletiva já mostrou seu potencial destrutivo em guerras e genocídios, muitas vezes impulsionados por ressentimento e hostilidade de grupos sociais. Isso deve nos servir como alerta para o perigo de ignorarmos ou suprimirmos a raiva de maneira inadequada. Porém, nem toda raiva é patológica ou negativa. Em muitos casos, a raiva é uma resposta natural e até justificada a injustiças. Pense, por exemplo, em situações modernas de discriminação ou desigualdade. A indignação pode ser um motor para a mudança social, como em movimentos ativistas que lutam por direitos e justiça. Aristóteles já afirmava que aqueles que não demonstram raiva por coisas que deveriam despertar raiva são considerados tolos. Isso mostra que a raiva, quando bem direcionada, pode ser uma força útil. No dia a dia, podemos observar isso em situações em que uma pessoa é maltratada no ambiente de trabalho, por exemplo. A raiva sentida pode ser o impulso necessário para exigir mudanças ou buscar melhores condições. No entanto, o problema surge quando essa emoção é deixada descontrolada, levando a comportamentos destrutivos e impulsivos. Em contrapartida, a apatia ou a falta de qualquer reação emocional pode ser ainda mais prejudicial. Quando nos tornamos apáticos, perdemos a capacidade de nos afirmar e de lutar por aquilo que queremos. A raiva, em sua essência, pode ser um sinal de que algo em nós ainda deseja viver, se destacar e ser reconhecido. Mas, como podemos canalizar essa energia de forma construtiva? O desafio não é eliminar a raiva, mas aprender a utilizá-la para impulsionar nossas metas e transformar as situações difíceis em oportunidades de crescimento. Um exemplo prático disso seria alguém que enfrenta críticas constantes em seu trabalho. Ao invés de reagir de maneira destrutiva ou cair na apatia, a raiva pode ser redirecionada para melhorar seu desempenho, buscar mais capacitação ou até encontrar um novo emprego que valorize suas habilidades. Isso mostra como a raiva pode ser um motivador positivo quando lidamos com ela de maneira inteligente. Ainda assim, é importante reconhecer que há uma conexão profunda entre sentimentos de impotência e raiva. Como Arthur M. Schlesinger Jr. observou, nenhuma emoção social é mais disseminada hoje do que a convicção de impotência pessoal. Vivemos em uma era onde muitas pessoas se sentem sem controle sobre suas vidas, seja por estarem presas em empregos que não oferecem realização, seja por se sentirem oprimidas por sistemas políticos ou econômicos que parecem impossíveis de influenciar. Quando nos sentimos impotentes, é comum que a raiva surja como uma resposta, tentando nos devolver algum senso de poder. Um exemplo claro disso pode ser visto nas discussões online, onde pessoas expressam sua frustração com governos ou grandes corporações. Muitas vezes, essa raiva vem da sensação de não ter como mudar ou influenciar essas grandes forças, gerando sentimentos de revolta. É o que vemos em movimentos de protesto nas ruas ou campanhas digitais que nascem como uma resposta ao sentimento de impotência. No entanto, a raiva não surge apenas de fatores sociais. Nossas próprias lutas existenciais, como o medo da morte, o fracasso ou a rejeição, podem desencadear esses sentimentos. Todos nós, em algum momento, sentimos a pressão da realidade,
como se estivéssemos lutando contra algo que não podemos controlar. Como o poeta Dylan Thomas escreveu: raiva, raiva contra a morte da luz. A raiva, neste caso, é uma forma de resistência à impotência diante da nossa mortalidade. Mesmo sendo uma resposta natural aos sentimentos de impotência, nossa sociedade muitas vezes nos condiciona a suprimir a raiva. Criamos máscaras sociais que escondem nossas emoções negativas, tentando manter uma imagem de serenidade. Porém, a repressão constante dessa emoção pode levar a consequências negativas, como problemas psicológicos e surtos de raiva incontrolável. Quem nunca presenciou uma pessoa aparentemente calma perder o controle por algo trivial? Isso ocorre porque, ao reprimir continuamente a raiva, ela acaba sendo acumulada e, eventualmente, explode de maneira desproporcional. Uma solução para esse problema seria aprender a reconhecer e aceitar a presença da raiva em nossas vidas. Em vez de reprimi-la, podemos canalizá-la de maneira criativa. Aqui entra o conceito do daimônico, que na Grécia Antiga era visto como uma força que poderia controlar o ser humano. Rollo May modernizou essa ideia, definindo o daimônico como qualquer força natural que pode dominar a pessoa. No nosso caso, a raiva pode ser vista como um daimônico, uma energia poderosa que, se não for controlada, nos consome, mas, quando bem direcionada, pode impulsionar a criação e a transformação. Nos dias de hoje, isso pode ser aplicado, por exemplo, no contexto de alguém que se sente preso em um trabalho sem propósito. A raiva que surge dessa situação pode ser transformada em uma força motivadora para buscar novos projetos, iniciar um negócio próprio ou se dedicar a algo que traga satisfação pessoal. Em vez de deixar a frustração se transformar em amargura, ela pode ser convertida em ação positiva. Rollo May destaca que, em nossa cultura, reprimimos grande parte de nossa raiva e, por consequência, também reprimimos nossa criatividade. A raiva pode ser uma fonte de energia criativa quando utilizada de forma adequada. Todos nós temos uma necessidade inata de sermos criativos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em projetos pessoais. Quando enfrentamos conflitos ou desafios, a criatividade é uma maneira de lidar com o caos, reorganizar nossas percepções e encontrar soluções inovadoras. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta dificuldades em equilibrar sua vida pessoal e profissional pode usar a frustração gerada por essa situação para reavaliar suas prioridades e reorganizar sua rotina de forma mais eficiente. Em vez de se render ao sentimento de impotência, ela pode usar a raiva como combustível para criar um novo sistema que atenda melhor às suas necessidades. Como Picasso disse, todo ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição. Para construir algo novo, muitas vezes precisamos deixar para trás o que não funciona mais em nossas vidas. Isso pode significar o fim de velhos hábitos, relações prejudiciais ou crenças limitantes. A raiva, nesse contexto, pode ser a faísca necessária para queimar o que não serve mais e abrir caminho para o novo. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, afirmou: "Você deve querer queimar-se em sua própria chama. Como você poderia desejar se tornar novo, a menos que primeiro se tornasse cinzas?" Esse processo de destruição criativa, que é muitas vezes movido pela raiva, pode ser essencial para nosso crescimento pessoal. A raiva, quando reconhecida e utilizada de forma saudável, nos dá coragem, assertividade e energia para fazer mudanças significativas em nossas vidas. Muitos grandes artistas, líderes e inovadores ao longo da história souberam aproveitar a raiva para impulsionar suas criações. William Blake, em The Marriage of Heaven and Hell, chega a sugerir que Satanás é o símbolo da criatividade, atividade e energia lutando para ser livre. Isso reforça a ideia de que a raiva, longe de ser apenas destrutiva, pode ser a força necessária para quebrar barreiras e nos libertar de limitações. Mas, como o texto adverte, se ignorarmos nossa raiva ou a reprimirmos constantemente, ela pode se transformar de uma paixão criativa em uma força destrutiva. Se não lidarmos com ela conscientemente, corremos o risco de ser dominados por essa emoção, gerando consequências potencialmente devastadoras para nós e para os outros ao nosso redor. A solução está em aprender a viver com o daimônico que habita dentro de nós, encontrando maneiras criativas de canalizar nossa raiva.
Stephen Diamond, em Raiva, Loucura e o Daimônico, nos lembra que devemos aprender a viver criativamente com o daimônico ou ser violentamente devorados por ele. A escolha está em nossas mãos.